Aviso. A seguinte rubrica contém algum conteúdo inapropriado e explícito. Em caso de algum tesão ou cueca molhada, por favor contacte o seu médico ginecologista, urologista ou farmacêutico. Obrigado. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um Porn Stories. Hoje vou-vos falar da história da Stephanie, uma querida amiga que nos mandou a sua história para partilhar com vocês. Anteriormente, trabalhava numa casa de massagens, dessas discretas, espero que me entendam. E todas as segundas-feiras atendia um senhor muito responsável, chamado Justino. Ele sempre me dizia que eu era parecida com uma secretária de uma série de televisão que estava na moda nessa altura. Um dia propôs-me um emprego na sua empresa como ajudante da sua secretária. E eu, ainda que não percebesse nada desse trabalho, aceitei. Justino propôs-me também fazer massagens para a equipa de futebol da sua empresa. Desde então, comecei a viajar com a sua equipa para o caso de ter de assistir a algum dos jogadores que se lesionasse. Eles estavam sempre a brincar comigo e essas brincadeiras relacionavam-se naturalmente com os meus enormes peitos e com o meu grande traseiro. Antes da última partida do campeonato, fizeram-me prometer que se ganhassem, teria de lhes mostrar completamente as minhas volumosas tetas. Justamente durante esse último jogo, um dos futebolistas levou uma forte bolada nos tomates e eu tive de levá-lo para o vestuário a fim de o recuperar. Disse-me ele que não podia aguentar a dor e então desci-lhe as calções para ver se tinha aquilo inchado e fiquei embasbocada. O tipo tinha os testículos do tamanho dos ovos de uma galinha e um pênis de 20 centímetros em estado normal. Aquilo era uma loucura. Nem nas revistas tinha visto umas partes sexuais tão grandes. A minha primeira reação foi meter aquelas coisas na minha boca. Ai, chupá-las todas. E ele estava obcecado com as minhas mamas. Pegou nelas e começou a mamá-las, a dar-lhes mordidelas assim. Ai, e a palpá-las. Ai, isso excitava-me ainda mais. Logo peguei na sua enorme verga e meti-a entre as tetas. Fiz-lhe uma punheta entre elas. Ai, mas isso não chegou para acalmá-lo. Que maroto! Um momento depois, ele agarrou-me e pôs-me de gatas. Disse que me ia fornicar pelo cu. E eu assustei-me, pois não acreditava que uma verga como aquela, tão comprida e tão grossa, me pudesse entrar pelo buraco do traseiro. Mas a verdade é que entrou até mesmo aos testículos. Entretanto, a nossa equipa ganhou. Ai, foi uma alegria o desafio e para celebrar a vitória fomos todos para a casa do chefe. Quando acabámos a sobremesa, os jogadores pediram, com toda a naturalidade, o que lhes tinha prometido. Assim, subi para a mesa e pus as minhas mamas ao léu. Ai, que alegria! De repente, todos se lançaram sobre mim, como uns cães. Eram pai uns 18 machos esfomeados. Deitaram-me na mesa e puseram-se a penetrar-me por todos os sítios. No instante seguinte, tinha um pênis metido na vagina. Vários outros a esfregar-me por todo o corpo. E um par de homens engaixados nas minhas tetas, mamando-as como loucos, durante todo o fim de tarde. E depois de 2 horas muito boas, não vi outra coisa se não fosse vergas e sêmen.
tanto sêmen. Cada um deles já devia ter espurrado 2 ou 3 ou 4 vezes. Finalmente, exausta e esgotada, desmaiei. Desmaiei, mas quando despertei, continuava deitada, mas agora no chão. Estava sozinha. Tinha os olhos colados por ter levado com tanto sêmen. Ai! Havia restos deles em todas as partes do meu corpo. E o mais surpreendente é que me tinham enterrado na vagina uma garrafa de champanhe com notas de 1000. Fiquei rica. Agora, quando há desafios de futebol, temos um ritual. Eu tiro fora as minhas tetas no vestuário e todos os jogadores a beijam antes de começar o jogo, para lhes dar sorte. Continuo a prestar assistência aos lesionados, o melhor que posso. E quando há uma vitória importante a celebrar, vamos comer à casa do chefe. E agora, para terminar, não é preciso que vos conte outra vez como terminaram essas refeições. E assim foi a história da Stephanie. Muito obrigado, Stephanie, por teres partilhado esta história com os nossos ouvintes. Amo-vos.